Em 3, 2, 1, gravando. Oba! Em Casa com os Pelhatala, começando mais um programa para vocês, diretamente aqui desse estúdio maravilhoso, que nós estamos na Avenida Moema, número 300, quarto andar, sala 41. Aqui, gente, vocês veem, é bárbaro. Tem uma sala como essa, grande, com toda a infraestrutura que vocês precisam. Tem também uma outra sala menor, que é muito graciosa também, com o pessoal totalmente qualificado. Quero mandar um beijo para o Guido e para o seu sócio também, que nos recebe aqui muito bem, juntamente com toda a sua equipe. Quero mandar um beijo também para o Vini, que opera comigo aqui diretamente. E, gente, olha só, nós estamos recebendo hoje aqui uma pessoa muito competente no que faz, Tati Terracini. Ela vai falar para a gente sobre a parte de espiritualidade. Ela é médium sensitiva. Então, vocês fiquem ligadinhos, porque nós teremos 28 minutos de bate-papo e ela vai poder falar sobre a sua trajetória, né? O porquê que ela migrou para esta área, né? Com o que ela realmente trabalha. Eu sei que ela é muito estudiosa, então vamos conhecê-la a partir de agora. Seja bem-vinda, viu, Tati? Tudo bem, querida? Gratidão, Cibele. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Então, vamos falar aqui um pouquinho da minha trajetória. Sim. Porque eu acredito que é uma trajetória muito comum a quem é médium, tá? Porque a gente está entrando ainda numa era que a gente está começando a aceitar melhor essa questão da espiritualidade, da mediunidade, né? Mas ainda há muito julgamento, há muito preconceito. Impressionante, né? Mas está bem melhor. Graças a Deus, Graças porque a Deus. A gente falava antigamente, né? Eu vim no interior de São Paulo, né? Eu estou em São Paulo há 30 e poucos anos e eu vim de uma cidade muito pequenininha, Tupã. E a gente falava muito em benzedeira. Não sei se você lembra dessa época. Ainda tem, não né? Tem? Ai, olha, vamos benzer a nenezinha porque ela tá com soluço, porque tá com não sei com o quê. Tem que pôr fitinha vermelha, tem que pôr... Sim. Ou quando nascia também, não sei se ainda existe isso. Existe colocar o lacinho vermelho, né? Uma roupa vermelha. Uma roupa vermelha, ou então um braceletezinho vermelho, né? Para proteção de mal olhado. Existe isso. Ainda Inclusive, dentro do meu entendimento, da minha cultura, né? A gente usa muito o olho grego. Eu acho isso bárbaro. O olho grego. O olho grego, ele representa, na verdade, o quê? Seria o A terceiro olho? proteção. É a proteção, né? Aquele olho que tudo vê. E né? vai nele. E ele está vendo tudo. Então, ele vai saber fazer a proteção no que é necessário, te avisar também dos perigos. Né? Então, eu acredito que o olho grego, pelo menos para mim, traz muito essa energia. Tem também, por exemplo, porque eu sou da comunidade judaica, tem o Ramsá, tá? Que hoje que o pessoal costuma usar no catolicismo, o olho de Fátima, a mão de Fátima. Sim, mão de Fátima sim. é o nosso Ramsá. Ah, entendi, que interessante. Que, inclusive, ele é a mão e tem o olho, né? Então, primeiro, assim, eles falam assim, primeiro você vai experimentar uma situação. Olha que interessante. Para depois você conceituar. Você experimenta uma situação para depois conceituar. Porque a gente vive muito no mundo em que as pessoas conceituam as coisas, acham que sabem tudo, mas, na verdade, não experienciaram. Né? Ouviu dizer, ouviu falar, leu em algum lugar, mas, de fato, conhece? Não. De fato, não conhece. Então, aqui fala-se sobre experimentar primeiro, para depois você conceituar. E, ao mesmo tempo, traz aquele olho, né? Também é um olho de proteção. Interessante, muito legal essa tua explicação. Agora, Tati, o que te fez? Você teve alguma formação anteriormente? Você acabou se formando em alguma coisa quando mais nova? Ou você você sempre teve essa curiosidade, essa sensibilidade voltada para esse fim? Eu nasci médium, né, com a sensitividade. Então, assim, a visão né, de ver espíritos eu não tenho. Sim. É uma coisa que eu ainda estou meio que desenvolvendo, não está ainda no meu controle. Sim. Tá? Mas eu sentia a presença de espíritos. Então, lá para os 6, 7 anos de idade, eu comecei a sentir presença espiritual na minha casa. E, sem explicação nenhuma, eu já sabia. Então, eu já vim preparada. Eu já vim preparada. Para esse mundo. Para lembrar disso. Entendi. Né? Então, eu já vim preparada. Então, eu senti uma presença espiritual. Eu não via, né, quem era, mas eu sentia que existia mais alguém na minha casa. Que interessante. E que eu deveria, inclusive, ficar quieta. Não comentar. Não comentar. Por quê? Porque eu nasci numa família muito racional.
médicos, né? Eu muito, sei. Então, Áreas, assim, assim, se eu de ciência. falasse sobre isso, eles iam interpretar, ela está fantasiando, iam incutir na minha cabeça que aquilo que eu estava sentindo não estava sentindo nada, né? Que era impressão minha. Entendi. Se eu insistisse, provavelmente iam me levar para psicólogo, psiquiatra, me entupir de remédio, achando que está fazendo uma coisa boa. Eu entendi. Então, com 6, 7 anos de idade, eu já tinha uma noção que eu precisava me proteger. E aí, como é que você fazia? Você sentia e depois passava e tentava você mesmo Muito medo. É, porque é duro você não poder Muito medo, dividir uma com alguém, criança claro. Não ter, e não poder falar, a não menor ter um apoio. explicação, não ter um acolhimento. Né? Sim. Então, a princípio, eu tinha muito medo. Eu sentia que, às vezes, né, eu estava no meu quarto e que essa pessoa estava no meu quarto. Né? Então, eu tinha, às vezes, medo de circular na minha casa. Né? Mas você sabe, eu vou falar para vocês um depoimento aqui. Eu estava casada ainda nessa época, isso faz acho que uns 6 anos, mais ou menos. Passa tão rápido o tempo que a gente nem lembra mais. E eu sou muito devota à Nossa Senhora de Fátima. Extremamente devota a ela. E eu estava dormindo. Meu marido dormindo, eu dormindo. Ele estava na beira da cama, onde você fica de frente para o armário, né? E eu estava dormindo porque quem levantava e ia para o banheiro. Sim. E no que sabe quando você vai virar? Fui virar meu corpo. Quando eu virei, que eu olhei, eu vi, olha que eu nunca vi nada até então, mas eu vi, ou era um anjo, ou era Nossa Senhora toda envolta no branco, todo branco, era uma nuvem, como se fosse uma nuvem branca, andando nos passinhos pequenos, fazendo esse movimento, com a mãozinha assim, passando pelo corredor da minha casa, e eu olhei e fiz assim, ó, eu só fiz assim, sabe? Aquilo foi uma coisa que assim, me deixou assim, mas eu não fiquei com medo. Foi uma coisa que me deixou assim, teve uma paz. Eu falei, Beto, né? Meu ex-marido chama Beto. Eu falei, Beto, olha o que eu estou vendo. Ele estava dormindo, não deu nem tempo dele ver, porque aquilo foi indo, sabe? Lentamente foi saindo do meu quarto. Isso. Por que isso acontece, né? Isso é mais comum realmente quando a gente está dormindo ou acordando. Porque o nosso espírito ele não está completamente ainda encaixado no corpo. Entendi. Então, quando a gente tem essa visão, ela é real, né? Mas aí quando a gente tem o acoplamento completo, né? Isso a gente acaba não vendo mais. Sim. Né? Aí só quem é médium mesmo de visão, né? Vai conseguir ver além. Isso, vai ver além. Entendi. Né? Mas eu sinto muito as energias, assim, né? De se é bom, né? Se é positivo, se é negativo. E eu tenho, assim, eu não ouço vozes, né? Eu tenho muito, uma visão, assim, uma visão que é... Sinais. Criação de imagens na minha mente. Então, eu sou muito assim. E também, assim, ouvir vozes eu não ouço. Muito raro ouvir. É como se fosse mesmo mensagem telepática. Entendi. Um pensamento, na verdade. Porque telepatia você ainda talvez ouça alguma voz, né? Para mim, não. É tudo pensamento, visualização de pensamentos, assim. Tanto de imagem quanto de uma mensagem que eu preciso receber. É muito assim, é muito mais intuitivo. Bom, e aí você acabou indo, quando você foi crescendo, você foi vendo que isso, como você sempre foi acompanhando, acredito eu, essa sensibilidade foi aguçando, e aí você resolveu fazer um curso, ou não? Então, na verdade, por um tempo, eu resolvi não seguir por esse caminho. Entendi. Porque a família não dava apoio, eu me sentia muito sozinha, muito isolada, até assim com um julgamento sobre a minha pessoa, se eu estava mesmo legal, né? Se eu estava indo por um bom caminho, se eu estava cruzando alguma coisa que eu não deveria cruzar, né? Algum limite. Então, eu fui levando uma vida assim praticamente normal, assim, um padrão normal, né? Sim. E inclusive me formei em medicina veterinária. Olha, que legal. Isso, a minha primeira formação é em medicina veterinária. Mas, de qualquer maneira, toda vez que eu ousava, alguma coisa entrava no meu caminho. Então, eu fui conhecer o Reiki, né? Fui fazer formação de Reiki. Bárbaro, o Reiki. E o Reiki, ele me abriu muitas portas nessa questão da espiritualidade. Inclusive, alguém chegou para mim e falou assim, olha, você é índigo. Eu estou vendo que você é índigo, você tem uma energia do índigo. Nossa, que fui procurar na internet, o que é o índigo? Batia completamente comigo. Né? Aí falaram, você é médium.
Então, eu fui entrar em contato com tudo isso, na verdade, com esses conceitos, muito mais para frente, assim, já na juventude mesmo, a partir de uns 20 anos para cima. Né? Porque antes era assim, não entendia nada. Então, eu falei, quer saber? É melhor eu não me envolver com isso. Quem sabe isso desaparece, né? Mas não. Eu super acredito que quem é médium de nascença, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão. Com certeza. Gente não nasce com essa faculdade, né, já aberta, Sim. se não tiver um propósito. Então, toda vez que eu queria me desviar disso, algo literalmente me trazia de volta. Se eu tentava alguma coisa diferente, me derrubavam do cavalo. Entendi. É sempre assim, né? E passei também por muitos assédios também, né? Então, eu tive que aprender a me proteger. Eu fui literalmente assim... Ou você entra ou você entra. Eu sei. E senão a tua vida vai desandar. É assim que eu entendo. Sim. Né? Cheguei até a ficar doente por causa disso. Tive um tumor na hipófise. Então, quando eu consegui, inclusive, me curar desse tumor na hipófise, eu falei, olha, não chega. Eu vou assumir quem eu sou. E isso causou um certo tumulto na minha família. Sim. Né? Então, tem hoje... pessoas na minha família, por exemplo, que aceitam, que sabem e aceitam, mas não se envolvem. Como tem pessoas que não fazem a menor ideia e tem pessoas que sabem, mas não querem nem tocar no assunto comigo. Eu sei. Ignoram, né? Então, assim, tipo, se você Respeitam, não falar sobre o assunto, eu também não vou falar e a gente fica na paz. Sim, sim. E como eu entendi isso, eu me relaciono com a família exatamente dessa maneira. Assim, a minha vida pessoal... tudo bem, a minha vida profissional eu não coloco em questão. Sim. É assim, eu me preservo, né? E já que eles não querem, eu também vou respeitar a vontade deles. Com certeza. Bem, o que você pode falar para a gente? Estou achando linda a sua história. O que você tem para falar para a gente assim? Nós estamos com 15 minutos, né, quase 16. Nós temos mais aí uns 10 minutinhos, 12 pela frente. O que você gostaria de falar para a gente em tudo que você trouxe para a gente, que você acha que seria bacana em relação à sua sensibilidade, enfim, que está te levando a falar de alguns pontos que eu acho que é melhor deixar para você. Sim. Então, quando eu finalmente aceitei esse meu potencial, quem eu realmente era, as coisas foram se abrindo para mim. Com toda certeza. Isso, não foi uma coisa assim, as coisas vieram já de pronto. Foram coisas que eu fui adquirindo de acordo com o meu interesse, meu estudo e meu envolvimento nisso. Com certeza. Né? Como eu posso falar, a mediunidade não nos é dada de graça, mas a gente também precisa... se envolver e estudar e trazer mais potencial, reforçar isso, né? Então, por exemplo, as cartas, eu tenho muito contato com as cartas do baralho cigano. Né? E foi um contato muito interessante, porque, na verdade, eu não fiz nenhum curso para ler cartas do baralho cigano. Né? Então, assim, o que aconteceu? O meu pai desencarnou, e aí uma pessoa que é taróloga, ela, para me animar, quis me ensinar a mexer com cartas. Eu falei, bom, o que eu vou perder com isso, né? É uma coisa interessante, eu vou entender o que é. Porque a família tinha muito preconceito, inclusive, com isso. E aí a gente fez uma videoconferência, ela foi me apresentando as cartas, quer dizer, ela falou, olha, vai comprar um deck aí, qual? Mas, o que você se interessar? E eu me interessei muito pelas cartas do baralho cigano. Então... E aí a gente fez uma videoconferência, ela falou assim, olha para a carta, tá? Abre a mente, olha para a carta e fala para mim o que você está vendo. Né? Ela pensou que ia ter que me dar muitas... Não, eu fui falando e ela, tá certo, próxima. Tá certo, próxima. Olha que interessante. Assim, você está próximo do que você falou, tem a sua validade... E aí a gente foi até, acho que a 15ª carta, por aí são 36 cartas, é muita coisa, muito extenso, né? Muito cansativo. Sim. E aí ela falou, Tati, você já sabe ler. Você só precisa lembrar que você sabe ler. Você precisa trabalhar com isso, né? Pesquisar isso, fazer leituras, né? Ter mais contato com as cartas. Praticando, para né? você entender que você já sabe. Aí você for ver, assim... Eu não sei exatamente se é por conta de alguma questão de vida passada que eu tive, já contato com as cartas, ou se a minha intuição me abre esse campo para as coisas que eu me interesso. Entendi.
Pode ser eu penso também. que é uma mistura dos dois, Sim. talvez. Sim. Né? Então, eu vejo as cartas do baralho cigano, eu não vou muito para o entendimento técnico. Perdão às pessoas que gostam do entendimento técnico, né? Aham. Pessoal que gosta, que E inclusive como fala é que disso, né? seria, vamos supor, para tirar a carta, como é que funciona? A pessoa me dá o nome completo e data de nascimento, né? Faz uma pergunta objetiva e através da energia dela, que ela me passa os dados dela, né? Eu vou ler as cartas. Então, assim, eu tenho até o entendimento técnico, mas eu não me deixo levar por isso. Entendi, você vai Eu além. tenho uma mensagem para passar que eu vejo pelas cartas e também Sim. tem a radiestesia, Uhum. que é a pendulação, né? Que também é um dom natural que eu tenho. Então, eu não tive que fazer um curso de radiestesia. Eu entendi. Eu tive contato com isso bem de leve e eu já Se comecei a identificou. fazer as coisas do meu jeito. Entendi. Então, as coisas são muito do Tem meu muito- jeito. Eu crio em cima do que Entendi. me trazem. Sim. Eu vou criar em cima. Eu não vou lá e faço um curso técnico Eu entendi. daquilo para me certificar. Eu entro em contato com aquilo, tenho uma noção básica do que está acontecendo, e aí, em cima disso, eu trago a minha intuição, a minha criatividade, vou criando em cima daquilo que eu já entendi. E que aí a coisa fica realmente Flui flui de fantástico. uma forma natural. Exato. E vem mesmo de dentro, né? Isso que é Isso. importante. Agora, escuta, você não quer ver para mim? Ah, vamos? A curiosa aqui. Toda mulher quer saber, né? Impressionante. Quem não quer saber, né, Sibeli? Quem É. não quer saber? Eu acho Mesmo isso... porque eu estou numa nova transição, né? Tô agora aqui no podcast, eu vinha num outro, né? Eu tava o mesmo nome, tudo igual. Só o local que eu mudei, né? Eu estava antes na minha casa Sim. e hoje eu estou aqui no estúdio e estou gostando Mas bastante. é muito bonito. Eu gostei bastante Né? daqui também. Então, vamos lá. Você quer saber se essa mudança... Faça uma pergunta. Eu queria saber, assim, em relação ao meu trabalho, se de repente eu posso prosperar, se pode aumentar o tempo do meu programa. Hoje eu Sim. tenho meia hora, se pode passar para uma hora. Vamos passar por uma hora aí, né, gente? Meia hora é tão pouco. Passa voando. Vamos lá. É verdade. Vamos lá. Então, eu coloco o dedo assim, né, em cima do nome, Tá. para poder criar uma conexão. Aham. Sim. Então, assim, o que eu senti aqui, né, através da tua energia, que você pode, sim, estar usando o tempo de uma hora, mas se a pessoa pede 30 minutos, dependendo da situação, você pode continuar no formato de 30 minutos ou uma hora, dependendo de quanto flui, né? Sim. Quanto a pessoa está também disposta a trazer aqui de conteúdo, mas eu vejo, sim, a questão aqui de se desenvolvendo de uma maneira próspera. Então, a gente pode também, inclusive, estar vendo isso pelas cartas. Tá. Nossa. Não sei se você entende de cartas. Não, mas não tá vendo umas cartinhas aqui poderosas, mulher. Não entendo, não. Vamos lá. Veio 2 recados aqui que para mim ficou muito perceptível, tá? E eu tive que ver pela radiestesia para poder separar, então, um recado do outro. Tá. As 2 primeiras cartas trouxe os lírios e a cruz. Então, são caminhos aqui fluidos, bons caminhos, tá? A cruz apesar de qualquer dificuldade, a coisa anda, a coisa prospera. Então, tá tudo certo aqui na parte profissional. Agora vem uma coisa da vida pessoal. Posso falar? Pode. Então, tá bom. Então, assim, a parte pessoal acaba interferindo talvez um pouco na profissional. Não tem como não ser diferente, tá? Mas, então, aqui, a carta do chicote pede para você não querer ter o controle de tudo, tá? É importante que você possa deixar fluir algumas coisas, não querer controlar tudo na tua vida, porque quando a gente quer controlar tudo, há um grande desgaste, né? E, às vezes, Às vezes não, né, gente? Muitas vezes a gente não vai controlar o que vai acontecer.
né? A gente pode ter uma percepção, e aí, em cima dessa percepção, a gente trabalhar para que as coisas se desenvolvam melhor. Sim. Mas querer as coisas do nosso jeito... Gente, vamos lá. Se a gente pudesse ter tudo do nosso jeito, foi uma coisa que eu até comentei no story meu, no Instagram, né? Uns dias atrás. Se a gente pudesse ter tudo do nosso jeito, a gente não precisava nem encarnar, né, gente? É verdade. Com certeza seria muito fácil, né? Exato. Tá. Legal, gostei. Fez sentido? Fez. Realmente eu sou muito preocupada e, enfim. Mas vamos procurar ser mais, né? Deixar a coisa fluir mais à vontade. Sim. Porque a gente vive melhor. Sim. A gente vive melhor dessa maneira. E aí, então é isso aqui, né? Tem as cartas, tem a radiestesia, que são dons que fluíram, assim, naturalmente para mim. Então, eu fui desenvolvendo outras coisas. Inclusive, antes de entrar em tudo isso, na verdade, eu acabei até escrevendo um livro. Olha, que legal. Chamado Caminhos de Luz, pela Soul Editora. Olha, tá pegando aí, Vini? Tá, né? Pela Soul Editora. Então, eu tenho o livro físico, vendido pela Soul Editora. E também tem o e-book, que é vendido nas livrarias virtuais. Legal. Tá. Faz tempo? Eu fiz ele em 2018, a época do desencarne do meu pai, foi mais ou menos na mesma época. Mas o livro foi mesmo vendido, né, começando a vender em 2019. Olha que legal. Em 2019, e aí que eu comecei, né? Isso aí foi tipo a saída do armário. Eu sei. A saída do armário era aquela coisa assim, agora eu me permito, né? Já que eu me expus, já me expus aqui, né? Agora já não tem mais volta. Né? Então, o livro Caminhos de Luz, ele traz eu me permito, né, fazer esse livro, então eu já me permito também ser quem eu realmente vim para ser. E, ao mesmo tempo, esse é um livro que trata, né, dos assuntos que são um dilema na nossa vida. E eu converso com as pessoas aqui no livro como se fosse uma conversa de sofá, tipo um podcast com a pessoa. Né? Então, eu trago uma questão, pensando no ponto de vista dela, o que ela vai me trazer, e eu trago um contraponto. Esse, então, é o objetivo do Caminhos de Luz. Muito legal. Que mais? Eu trabalho também com o olhar sistêmico, que são as antigas constelações, né? O nome das antigas constelações, mas eu também criei em cima disso. Então, olha só, eu não fiz um curso de constelação, mas eu tive vivências na constelação. Né? Fiz constelação para mim, ajudei outras pessoas em constelação. O que eu fiz? Eu criei em cima do olhar sistêmico das constelações. Entendi. Eu chamo de movimento integrativo. Por quê? Porque ele traz esses movimentos de ressignificação das constelações. Eu faço uma busca dentro do campo quântico, tá? Mas eu tenho outros jeitos de estar lidando com a pessoa nesse momento mais delicado, né? E eu, inclusive, trago vidas passadas, que é uma coisa que... Tá manchada aqui? Não. Você viu que você estava mexendo? Não. Eu encostei aqui. Então, não, tá perfeita. Eu trago vidas passadas também dentro do olhar sistêmico, certo? E também eu posso, inclusive, eu viajo em tudo, assim, por exemplo, se a pessoa não está no entendimento com o papai ou com a mamãe, e eu precisar trazer a vida do papai ou da mamãe, e às vezes até uma vida passada do papai e da mamãe, para explicar quem é esse papai e essa mamãe para a pessoa, é isso. Né? E eu falo assim, você não precisa amar o papai e a mamãe, você não precisa amar ninguém, na verdade. Tá? O que a gente veio fazer aqui é equilíbrio das relações. Verdade. Então, assim, o amar, vamos ficar para uma próxima era, tá, gente? Uma próxima encarnação, talvez. Mas o que eu peço para a pessoa? Respeitar a história de vida dessa pessoa. Respeitar a história de vida dessa pessoa. Quando eu trago essa humanidade para a pessoa, né, para a pessoa entender a história da outra pessoa com quem ela está em conflito ou com uma situação, ela entendendo isso, ela consegue trazer um equilíbrio desse relacionamento. Então, é uma coisa que eu intuí, é completamente intuitivo. Tudo que eu trabalho, na verdade, é intuitivo. Não existe uma regra. Sim. Então, até em leituras, para mim, não existe uma regra. Eu tenho, por exemplo, o Taroterapia, que é uma leitura que eu abro as 36 cartas do baralho cigano na mesa. E aí, eu vou lendo, eu vou tirando em duplas e vou trazendo potenciais da pessoa ou onde ela ainda precisa trabalhar melhor a vida dela. E aí aparece vida passada da pessoa. Olha que legal. Aparece uma possibilidade, um vislumbre de uma futura encarnação, porque depende do que você está construindo agora.
né? Porque se o que a gente está vivendo aqui tem influência de uma vida passada, uma próxima encarnação é possível da gente ver, porque depende do que você está construindo agora. Aham. Então, eu consigo ter essa visão, mas eu não controlo nada. A leitura vai se desenvolvendo. Que E porque eu interessante, também né? tenho esse olhar sistêmico, muitas vezes eu estou fazendo um mini olhar sistêmico para a pessoa também dentro da leitura do taroterapia. Então, assim, para mim, não existe regra. Agora, quanto tempo dura, no caso, uma consulta com você, por exemplo? A pessoa chega em você e fala, olha, eu quero saber como é que está a minha vida, eu estou meio atrapalhada, ou então separei do marido, ou então, sei lá, Sim. qualquer Se ela história. me chega com um problema e, na verdade, ela não sabe Como lidar. exatamente o que precisa ser feito, Aham. eu faço uma análise energética da pessoa. Tem gente que chama isso de frequenciamento, enfim, né? Eu chamo Mas de análise energética. Você tem um consultório, você tem algum lugar? Não, eu trabalho de casa. Ainda não tenho Olha, espaço que de legal. atendimento, eu trabalho de E casa. à distância consegue tudo? Tudo. Olha que interessante. Eu falo de pessoas, na verdade, Sibeli, eu falo de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Se você me trouxer um nome e uma data de Você vai nascimento, desenvolver exatamente eu o não que sei você nem vai- quem é a pessoa, não vejo nem foto. Peço falar, não me dá foto, não quero, porque me atrapalha. Você traz, aí começa a ver um julgamento em cima de uma imagem, né? Muito 10. Eu queria que você deixasse seus contatos, que já estamos já finalizando. Gostei muito. Eu espero também que você tenha gostado. E que Sim. seja a primeira de muitas outras vezes. Então vamos lá, gente. Posso passar todos Pode, os contatos? pode passar. Então vamos lá. Eu tô no Instagram, @raiozen, né? RAIOZEN, @raiozen. Também tô no YouTube, no canal do YouTube, tá bem pequenininho ainda, né? Um espaço, tá crescendo, ainda tá meio devagar, que é o @raiozen também, mas Tati Terracini. Estou no Spotify como Vida de Médium. E também estou no TikTok, também bem no comecinho, tá, gente? Se quiserem me apoiar lá, me seguir, super agradeço. Estou lá no TikTok como @medium.raio.zen. Muito bom. E a pessoa, então, pode me procurar, Sim. procurando, então, assim, não sei o que é. Eu sei que eu tenho uma situação, mas eu não sei o que eu preciso para desenvolver isso aqui melhor. Sim. Então, eu faço essa análise energética e aí eu faço uma proposta de terapia para a pessoa, que pode ser um reiki, uma cura quântica, uma leitura do baralho cigano, pode ser um movimento integrativo, pode ser uma terapia de florais, né? Então, pode ser, inclusive, uma cura espiritual, né? A pessoa está com assédio espiritual, né, com ela, e também eu desenvolvo isso de uma forma completamente intuitiva também. Tudo é muito criativo para mim. Muito legal, eu amei. Gente, ó, nós voltamos amanhã, tá? E aí vocês não saem daí, fiquem sempre ligadinhos, segunda a sexta, das 8 às 8h30. Um beijo, beijo, beijo. Beijo, Tati.